Abra a palavra de Deus no livro de Ruth, Antigo Testamento, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Ruth, sobre a jornada de uma família e a providência de Deus. Na semana passada nós lemos dos versos 1 ao verso 6, hoje nós iremos do verso 7 ao verso 22, no entanto nós faremos uma leitura do capítulo inteiro. Obrigado, que Deus te abençoe. Ruth, então, capítulo 1, apesar de termos lido na semana passada do verso 1 ao 6, hoje leremos novamente do verso 1, mas iremos até o verso 22. Acompanhe comigo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor que conceda cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Verso 11, disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto novamente. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o povo e para o seu Deus. Está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não instas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: Não me chame Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra, que nos constrange, nos conforta e nos dá direção. Que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações para compreender as tuas verdades, que elas possam ser, Senhor, ricas bênçãos para os nossos dias, para que te louvemos e esperemos, Senhor, profundamente a volta do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prepara os nossos corações, tem misericórdia de quem somos e revela-te, Senhor, porque te amamos e queremos te conhecer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Bom, meus irmãos, na semana passada nós falamos do verso 1 ao verso 6 e comentamos sobre o início doloroso, né, da saga dessa família. Hoje faremos então a percepção do verso 7 ao 22 e parecem que as coisas ainda não estão muito legais, né? Os irmãos que já têm um costume, já me conhecem, sabem que eu tenho o costume de pregar em versos menores, então pregar 20 e tantos versos assim para mim é um pouquinho difícil, mas Deus vai dar graça aqui e a gente vai conseguir seguir. Bom, essa semana, quarta-feira, eu, a minha irmã e a minha esposa Bruna tivemos a tristeza de ver ali uma tragédia acontecendo à noite. Nós estávamos conversando sobre algo importante acerca de trabalho, quando notamos um barulho diferente na rua e uma claridade estranha num prédio. E aí, quando saímos da nossa casa para ver, uma casa estava sendo consumida pelas chamas na nossa rua. Uma situação estranha que a gente às vezes vê bastante no jornal, mas não imagina perto de nós, né? E quando finalmente saímos para ver toda aquela comoção, para saber se alguém precisava de ajuda, se a gente podia fazer alguma coisa para ajudá-los, acho que nós nos demoramos demais porque a casa já estava coberta por chamas, coberta. E chamas de até 3, 4 metros de altura, coisas que eu nunca tinha visto, né, com os próprios olhos. E o que escutamos falar ali é que ninguém se feriu, as pessoas conseguiram escapar, o que é uma grande bênção. Mas ainda dava para ouvir o choro, o lamento daquilo que foi perdido. As pessoas ali perderam a sua propriedade, perderam algumas coisas, e que momento doloroso é, né, algo assim acontecer. E comentando com o pastor na sexta-feira sobre o ocorrido, ele me disse, quando possível, vá até essa casa. Veja o que nós, enquanto igreja, enquanto a nossa possibilidade ali do bazar, enquanto assistência social, que a gente pode fazer, porque nós sinalizamos esperança, né? E fiquei pensando sobre isso, e não tive a oportunidade, porque quando passei por lá não tinha mais ninguém na casa, já está ali com um papel de interditado, né, pela assistência social, pelo governo, mas ainda tento buscar alguém ali para poder oferecer uma mão, estender, dizer que nós, enquanto igreja, estamos aqui. Mas é difícil pensar numa situação como essa, né? Ou passar por uma situação como essa. Nós entendemos que é da parte de Deus que estendamos a nossa mão, que tentemos nos aproximar dessas pessoas. Mas, dependendo da situação, as palavras elas podem ser mal compreendidas. No momento de tristeza, a gente tem dificuldade de ouvir algumas coisas. Você deve ter passado por algo assim, eu sei que eu passei. Existem textos que, se não forem pregados, discernidos pelo próprio Espírito, eles podem soar cruéis dentro de um momento de tragédia. Veja comigo Romanos capítulo 8, verso 28. Um texto que normalmente ele te dá esperança, mas dependendo da sua circunstância, ele pode soar cruel. Romanos 8, verso 28. Eu espero que o problema do som na live já tenha voltado ao normal. Alguém havia mandado mensagem dizendo que estava com problema no som. Acabei de receber aqui que o som está bom. Amém. Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto é uma bênção, mas como você diz isso para alguém que está no meio de uma aflição? Dependendo da circunstância que aquela pessoa passa, se o Senhor não abrir o coração, se o Senhor não preparar o espírito, pode não ser bem recebido. O que não torna a palavra de Deus mentirosa, ela continua tendo o seu efeito. Mas, diante de momentos de intensa dor, de intensa tribulação, algumas coisas, elas podem parecer diferentes do que elas de fato são. E é o que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã. Se tivesse um nome para a mensagem de hoje, seriam as armações e os engodos, né, os enganos que a tribulação ela pode nos provocar. Porque a tribulação ela tem um caráter, ela tem um sentido, até provado pelo próprio Deus. Só que, dependendo de como está o nosso coração, a gente pode entender da maneira equivocada ou pode
acabar não usufruindo, e eu não estou usando a palavra errada, não usufruindo o valor da tribulação. Bom, quero então pensar com vocês, meus irmãos, à luz então do verso 6 e do verso 7. Ruth, capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiram do lugar onde tinha morado. Bom, na semana passada nós vimos uma família que ali nos 5 primeiros versos, tudo parece que é destruído. Uma família que aparentemente tinha posses, nós veremos isso, um reforço dessa informação no verso 20, isso no verso 21, uma família que tinha recursos, tinha posses, saiu de Belém, da casa do pão, porque havia escassez de pão, né? Aí está uma aparente incoerência, um lugar chamado como terra do pão, terra da prosperidade, faltava pão, e Elimeleque então toma sua esposa, seus 2 filhos, e vão para a cidade dos Moabitas, a 80 quilômetros de Jerusalém, uma cidade pagã, onde há sacrifícios humanos a deuses, a esse deus chamado Camus, onde ele aceita sacrifícios dos próprios filhos, né? Um pai, ele sacrifica o próprio filho em favor da colheita, em favor que tudo corra bem no seu dia, e o povo de Deus vai ali habitar naquele lugar. Nós sabemos que o texto também ele se passa no momento dos juízes, um período onde não há rei, e Deus fala através dos seus profetas ou dos seus juízes. Então, quando o povo precisava se mover, precisava agir, ele ia ouvir a voz do profeta. Nós vimos aqui que até agora, profeta nenhum mandou que o povo saísse de Belém, mas Elimeleque saiu. Ele saiu, levou sua família, e procurando vida, ele encontrou morte. E morreram os filhos, Elimeleque morreu, e Noemi ficou só, ali com as suas 2 noras de casamento recente. Bom, no verso 6, nós descobrimos, então, que Noemi escuta que o Senhor, ele volta ao auxílio para o seu povo. E, então, ela decide retornar a Belém. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que pensássemos juntos sobre as armações e os engodos das tribulações é que, às vezes, pequenos feixes de esperança podem ser ressignificados por nuvens sombrias. O que eu quero dizer com isso? Talvez você possa ter passado por algo semelhante, mas no momento de intensa tribulação, algo que parece bom, que até é bom, diante daquela tribulação, ela passa despercebida, ou você enxerga aquele momento ali de bom como ruim, como parte do todo. Nada mais está bom, está tudo muito ruim. Não, mas aconteceu alguma coisa boa. Não, na verdade, nada de bom aconteceu, está tudo no mesmo pacote. E a gente tem esse problema diante da tribulação. Às vezes a gente olha o pacote e pensa, está tudo ruim de qualquer forma, então não dá certo. Esse, meus irmãos, eu entendo que é um efeito da tribulação. Ela altera a nossa percepção. E aquilo que é ruim continua sendo visto como ruim. E aquilo que é bom, nós olhamos como ruim também. Você já pode ter passado por isso. Comigo, eu lembro quando me mudei para Curitiba em 2017, e foi um momento intenso ali, os primeiros meses, porque eu não tinha emprego e não sabia o que seria dos dias. E estava vindo porque tinha entendido da parte de Deus que era para eu casar e morar aqui. Tinha entendido que Deus me direcionava para cá. Então vim primeiro e depois, quando casei, no final de 2017, a Bruna veio. Mas no começo viemos eu e minha irmã e foi um momento bastante nebuloso. Os primeiros meses foram bastante sombrios e não entendíamos, né, se por acaso tínhamos compreendido a vontade de Deus errada. Porque se Deus nos direcionou para cá, por que dificuldades? Por que tribulação? E num dado momento, quando os recursos estavam escassos, eu lembro que uma moça que eu conheci conversando, tirando dúvidas sobre a Bíblia, conversando com ela, ficou sabendo da nossa situação e ela quis nos abençoar, fazendo ali uma compra de mês, comprando roupas para frio e gente que, por exemplo, nós que viemos do Rio de Janeiro, para a gente, isso aqui é blusa de frio.
né? Pra gente isso é blusa de frio. Aqui a gente descobre que isso é bobeira, né? Não é nem blusa, isso é uma besteira. Mas, então a gente não tinha recursos nem para se aquecer. E aí, um pouco constrangido, essa moça com a sua mãe nos levou, fez uma compra de mês pra gente, comprou roupas. E quando voltei para casa com aquelas bolsas, eu lembro que no meu coração eu não conseguia olhar aquilo com júbilo, porque eu pensava, o que será que Deus está tentando me dizer com isso? A tribulação no meu coração, as nuvens da tribulação estavam tão fortes sobre a minha vida, que eu pensava, o que Deus está tentando dizer com isso? Será que Deus está dizendo que Ele vai me sustentar durante esse momento? Ou será que esse foi o último ato de bondade dele, falando, olha, pega suas coisas, vai para casa, vai embora, já era, vai, volta. E aí a gente olha agora e pensa, como é óbvio, né? Como foi óbvio? Era óbvio. Quando eu estou aqui junto com os irmãos, e como eu sou abençoado com vocês, eu penso, era óbvio que era para ficar. Mas aquela noite, meus irmãos, ela pareceu muito maior do que ela foi. E por conta das tribulações, eu pensava, será que essa bondade, de fato, ela é bondade? Ou ela é o último resquício de misericórdia? Ou é só mais um sinal de vergonha? Diante da tribulação, às vezes isso acontece. E aí a gente passa a olhar para uma coisa boa como um momento de vergonha. Alguém poderia pensar, nossa, saí da casa dos meus pais para estar aqui precisando de doação e tal. Tem gente que poderia pensar dessa maneira. A verdade é que diante de tribulações, alguns feixes de esperança, alguns raios de luz começam a ser interpretados como mais sombra. Não é verdade. Não permita que isso aconteça na sua vida. Infelizmente, meus irmãos, Noemi pensava dessa maneira. Quando você lê o verso 6 e o verso 6, ele parece boa notícia. Mas quando a gente terminou de ler o texto, a gente sabe que não era. Pelo menos na percepção de Noemi. Verso 6 novamente. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Parece boa notícia. Opa, descobri que na minha terra o Senhor ele veio ao auxílio, então eu vou voltar. Parece que há esperança no comportamento de Noemi. Mas quando lemos o verso 12 e o verso 13, percebemos que não tem esperança na fala no comportamento de Noemi. Veja comigo agora, o verso 12 e 13. Voltem, minhas filhas, isso Noemi para as suas noras. Vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ou seja, mesmo que, dando a entender que não é esse o caso, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Isso é fala de quem tem esperança? Isso é fala de quem está vendo alguma coisa boa acontecer? Então a gente nota que o que motivou Noemi a se mover talvez não tenha sido esperança. Porque ela disse que não tinha esperança, no verso 12. O que pode ter movido, então, Noemi a retornar à casa do pão? Bom, nós entendemos que nunca tiveram orientação para sair. Já estava mais do que na hora de voltar. Os biblicistas e aqueles que falam o hebraico, eles percebem que nos 3 primeiros versos do capítulo 1 de Ruth, a flexão verbal para a utilização de Elimeleque de sair para ir para Moabe, ela pressupõe um tempo específico. Ou seja, ele vai, mas volta. Quando o texto foi escrito, nos dá a entender, então, que o pensamento de Elimeleque está ruim aqui, a gente vai rapidinho e a gente volta. Elimeleque não voltou. A solução dele, que deveria ser curta, tornou-se, infelizmente, duradoura para o fim dele. E agora, finalmente, a família, Noemi, está voltando para essa terra, mas não volta esperançosa. Me faz pensar que Noemi volta simplesmente porque Moabe agora é um sepulcro, é um lugar de sepultamento. Então, entre morrer nas lembranças da minha família que se foi e morrer em outro lugar,
que seja em outro lugar. Se eu sair de Belém para comer pão e encontrei morte e lá voltou a ter pão, é melhor voltar para lá e eu não fico com as memórias dos meus filhos. A fala dela, os argumentos de Noemi, não são argumentos de alegria, não são argumentos de esperança. É alguém que faz um caminho em derrota. E, infelizmente, não é assim que devemos agir. Isso acontece, é normal, mas devemos, meus irmãos, rejeitar, pelo poder do Espírito, esse tipo de comportamento em nossas vidas. Existem outros momentos onde essas situações acabam sendo ressignificadas e coisas que deveriam ser entendidas como boas começam a ser entendidas como coisas ruins. Aqui, rapidamente, só de lembrança, nós vemos o povo, durante todo o período no Egito, reclamando e falando que tem saudade do cativeiro. Eles falam, melhor seria o cativeiro. Meus queridos, vocês saíram do cativeiro, a liberdade. Quem está sendo chicoteado para trabalhar? Vocês viram milagres e prodígios da parte de Deus, mas não conseguem lembrar desses fachos de esperança, continuam olhando como se tudo fosse sombrio. E ali, a saída do Egito, que era o pedido. O texto começa de Êxodo dizendo que o Senhor ouviu o choro do seu povo. E agora o povo está dizendo o quê? Melhor não teria saído. Perceba, o motivo da alegria deles agora, diante de uma tribulação, se torna um tormento, se torna um pranto, e eles já começam a enxergar aquilo como mais da mesma coisa. Que perigo, temos que ter cuidado com isso. Outro momento, o exército de Saul não percebe a esperança na fala de Golias, quando desafia um hebreu. Porque, se você abre a Bíblia comigo, em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 8 a 11, há algo interessante no discurso do gigante que pode passar despercebido. 1 Samuel 17, verso 8 a 11. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 a verso 11. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não estão se posicionando para a batalha. Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Está certo que eram gigantes, mas o povo de Deus devia ter olhado isso como o quê? Opa, vai todo mundo para casa mais cedo hoje. Essa era a questão. Porque uma guerra foi trocada por um combate 1 a 1. Quando Davi chega e nota isso, o pensamento de Davi é, por que vocês estão parados? Por que esse homem está afrontando o exército de Deus vivo e ninguém faz nada? Vamos resolver isso agora, no nome do Senhor Jesus. Aqueles homens estavam tão amedrontados diante de tamanha tribulação que não perceberam que a guerra podia acabar com um combate só. Outro momento, bem mais terrível, os discípulos desanimam diante da crucificação, predita pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse, precisarei padecer, mas eu volto. Um povo corrupto pede sinal, e não será dado nenhum outro sinal, além do sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim será feito com o Filho do Homem. Mas claro que isso só se ele passasse o endereço. Não é verdade? E ainda assim houve tristeza, houve desânimo na parte dos discípulos, na parte dos apóstolos. Isso acontece com a gente. Às vezes a tribulação é tão intensa que ela cega a nossa visão. E a gente não consegue ver mais nada além de dor. Não podemos dar espaço para isso. A gente sabe que o nosso corpo ele milita contra o nosso espírito. A gente sabe que há essa luta. Mas se vivermos pelo espírito, prevaleceremos pelo espírito. Essa é a nossa certeza.
temos que lutar com esse objetivo, com esse foco. E aqui uma observação interessante que o pastor John Piper ele faz sobre a crucificação. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, porque algumas pessoas às vezes esquecem desse momento, mas tem gente que diz que a crucificação foi um momento de tristeza no céu e um momento de profunda alegria no inferno. Para começo de conversa, o inferno não está nem estreado, mas depois a gente fala sobre isso, está lá guardadinho ele ainda. Em segundo lugar, que Satanás, mais do que qualquer um, sabia das promessas do Calvário. Sabia que haveria esperança na morte do Cordeiro. E aí eu gosto da expressão do pastor John Piper, que diz que o diabo foi nada mais do que um kamikaze, do que um suicida durante esse momento. Porque em sua tentação no deserto, ele tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz, porque sabia que na cruz haveria esperança. Depois daquele momento, Satanás percebe, o fim está próximo, então pelo menos tentarei fazer com que seja o mais cruel, o mais desonroso possível para Cristo passar por isso. Mas não se engane, durante as 72 horas, onde houve silêncio na terra, o diabo estava apavorado, porque ele sabia que em questão de horas o Senhor ressurgiria e a sua sentença seria dada. Satanás é um derrotado, nós mais que vencedores em Cristo. É questão de aguardar, é questão de esperar, meus irmãos. Lembrem-se disso. Noemi devia ter notado, no verso 6, que quando o pão retorna à casa do pão, há esperança genuína. Genuína. Veja novamente o verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, decidiu voltar. Soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Deus se lembra de nós. Deus se lembra de nós. Esse é o motivo da nossa fé. Deus se lembra de nós. Diante de uma catástrofe, diante de terríveis tribulações, o Senhor se lembra e volta a visitar o seu povo. Nós sabemos que as dificuldades de Belém foram em função da desobediência do povo. Nós lemos na semana passada Levítico capítulo 26, onde dizia que se o povo desobedecesse, o Senhor traria fome. O povo desobedeceu, Deus trouxe fome. Até aí deveria ter ficado no 0 a 0, não é? Deus falou que se fizesse ia acontecer, fizeram, aconteceu. Mas Deus voltou ao seu povo. Essa é a nossa alegria, meus irmãos. Que por amor, o Senhor, Ele nos busca. Ele volta até nós. E Ele traz pão onde tinha fome. Amém? Salmo 145, verso 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. Não se esqueça e não permita que em momentos de grande tribulação, os feixes de esperança sejam ressignificados. Veja as luzes como elas são, luzes provenientes do Pai das luzes. Segundo ponto, as armações e os engodos da tribulação tentam modificar não só a nossa percepção, mas também a nossa teologia, e tentam nos fazer mudar de pensamento sobre quem Deus é. Veja o verso 8 ao verso 13. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês e encontre segurança no lar de outro marido. Então lhe deu os beijos de despedida, mas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a servir de maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensassem que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse esta noite e desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é o mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Houve aqui, meus irmãos, uma modificação na percepção da teologia de Noemi. E a tribulação, ela traz essa proposta. Toda vez que uma tribulação ocorre, parece que essa é a proposta que aparece. Teu Deus é tão bom assim mesmo? Será que Ele realmente vê todas as coisas? Teu Deus, Ele de fato te ama? Essas são propostas que a tribulação às vezes nos traz. Note, em primeiro lugar, nesses versos que lemos, é que apesar das tribulações de Noemi, apesar de ela estar com o coração amargurado, a situação não mudou quem ela é enquanto pessoa. Você vê que todo o seu discurso para com as suas noras vem de um lugar de bondade. Ela está sem esperança, mas ela não quer carregá-las para um lugar sem esperança. Então ela fala, é melhor que se vão. Caminhar comigo agora é só desgraça, é só infortúnio, é só morte. É isso que ela pensa. E ela então decide despedir as suas noras, para que elas não tenham o mesmo fim. Essa é a percepção. E o maior problema da percepção de Noemi é que Deus é o culpado. Deus não é mais o Deus que lhe ama. Deus não é mais o Deus que prometera aliança com o povo dela. Deus agora voltou-se contra ela. Essas são as palavras dela. E as tribulações, elas tentam fazer com que a nossa teologia mude. E Deus deixa de ser o Deus do amor. E Ele se torna o Deus da injustiça, ou o Deus do rancor, o que não é verdade. Veja que no verso 8 e 9, percebemos que Noemi reconhece a lealdade das suas noras. Ela diz, voltem, que o Senhor, que o Yahvé, o Todo-Poderoso, e aí é curioso, que a teologia de Noemi mudou com percepção a quem Deus é para ela, mas não quem Deus é no sentido de poder, porque ela ainda chama de Yahvé, ela ainda o chama de o Todo-Poderoso, e ela diz que o Todo-Poderoso seja leal com vocês, porque vocês foram leais comigo e com seus maridos. Então, de alguma forma, na cabeça de Noemi, Deus continua poderoso, Deus só não a ama mais, e isso é um perigo. Outro ponto é que os versos 9 e 10 são indicativos de um respeito, de um tratamento carinhoso entre Noemi e as suas noras para com Noemi. A diversidade feriu seu coração, mas ela ainda demonstra bondade, demonstra amor. E tem gente que usa a desculpa do seu sofrimento para deixar de ser uma pessoa agradável, para deixar de ser uma pessoa gentil. Todos nós sofremos, todos nós passamos por algum problema. Às vezes as tribulações elas falam mais alto, mas isso não é motivo para que não nos tratemos com amor, não nos tratemos com respeito. E aqui ainda há uma observação. Esse negócio de crente não se dar bem com nora, com genro, isso não é coisa de crente não, hein? Vamos lembrar disso. A palavra de Deus diz que há um comportamento adequado. Em Hebreus 12 e em Romanos 12 também, há comportamentos explicados em Romanos por Paulo, em Hebreus. Tem gente que acha que é Paulo, mas é outra conversa também. Vemos ali a direção da parte de Deus dizendo o quê? Que devemos procurar estar bem com todos. No caso de Hebreus, entre os santos. No caso de Romanos, entre todas as pessoas, sendo da família da fé ou não. Esse negócio de que eu não me dou bem com a minha sogra, vai orar. Esse negócio de que eu não me dou bem com o meu genro, vamos orar. Vamos resolver essa história em nome de Jesus, tá bom? Não é de Deus esse negócio de confusão dentro do lar. Muito importante reforçar isso. Verso 13, meus irmãos. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casa à espera deles? Do que Noemi está falando? E aqui nós sabemos que se trata de uma lei, chamada Lei do Levirato. Quem nunca ouviu falar, abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 25, para a gente saber o que seria isso que Noemi está tentando falar. Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e verso 6, vai falar sobre essa lei do levirato. Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer,
sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. A lei do levirato, então, meus irmãos, quer dizer o seguinte: naquele período, se o irmão mais velho viesse a falecer sem dar filhos para sua esposa, era dever do irmão mais novo, que não estivesse casado, que ainda morasse na mesma casa, que ele casasse com a esposa do irmão falecido, para que o seu primeiro filho não fosse seu filho de verdade, mas do irmão que faleceu, para que ele não perdesse a sua genealogia. Era uma forma de entender que ainda haveria preservação da genealogia. Os irmãos que têm um pouco mais de intimidade comigo sabem que eu gosto muito desses filmes de samurai, essas coisas antigas ali, deve ser por causa de história, gosto bastante de algumas coisas, e lembro de ter visto um filme onde alguns samurais decidem ir contra a palavra do seu shogun para se vingar de alguém que matou o seu senhor. E eles sabiam que não poderiam fazer isso, porque era a palavra do shogun, era a palavra ali do senhor feudal, mas ainda assim eles fazem, se voltam contra o seu próprio shogun para matar o homem que matou o senhor deles, né? Há uma escala aí de poderes e de separação de terras, e há sempre um senhor acima de todos esses, mas há pequenos senhores que cuidam de pequenas outras porções de terra. E durante toda a saga do filme, quando finalmente acontece o momento deles se vingarem, o shogun ele tem que expressar o seu veredito, porque aqueles homens traíram a palavra e descumpriram as ordens do seu shogun. Só que no decorrer do filme a gente descobre que os rapazes estavam certos e que o cara que morreu ele era malvado de verdade mesmo. Ele era um cara mal porque era mal. E aí nesse momento, o shogun não pode voltar atrás com a sua palavra. E ele diz: olha, vai morrer todo mundo que foi, com exceção de um menino, porque você não deixou herdeiros. E eu não vou permitir que o Japão não tenha alguém tão honrado como você na genealogia. Então você vai ser o único que vai escapar, porque eu não vou permitir que o Japão fique sem uma descendência de alguém tão fiel quanto você. Achei curioso esse momento. E a ideia do levirato era semelhante com relação a isso, para que houvesse ainda genealogias que pudessem ser preservadas. Mas no caso de Noemi, que filho lhe sobrou? Não sobrou nenhum. Os dois irmãos morreram, os dois estavam casados, não há mais esperança para essas moças. Para completar, elas são o que nós chamaríamos de prosélitos. Elas não são hebreias por nascimento, mas por casamento. Elas são moabitas. Elas têm outra religião. Ou seja, o tratamento já deveria ser diferente. Na semana passada nós lemos, se eu não me engano, Deuteronômio também, onde falava que não deveria haver relações entre moabitas e o povo de Deus. E ainda assim houve. E aqui já conseguimos fazer um paralelo com Jonas, porque eu lembro de ter comentado que Jonas talvez seja aí o primeiro evangelho, justamente porque Jonas prega para um povo fora do povo, prega para gentios. E aqui nós vemos uma moabita entrando, né, para o povo de Deus. E entendemos aqui que o evangelho não é para um povo só, mas é para todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra. Mas então vemos que, durante esse momento, a lei do levirato nada pode fazer por essas moças. Elas estão desamparadas. E em vez de seguir a Noemi, a sogra, que parece que não tem esperança, ela prefere então despedir as moças. O verso 13 nos dá a entender, então, que Noemi não tem mais nada para oferecer para as suas noras. E o finalzinho desse verso tem uma frase dolorosa, que é a cruel proposta da tribulação e é o ponto central do problema de Noemi. O final do verso 13 diz: pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Perceba que a teologia de Noemi não está dizendo que o diabo está me fazendo sofrer. Ela também não diz: o meu vizinho me faz sofrer. Ela não diz também que Deus deixou de ser forte, que Deus enfraqueceu-se, que o guarda de Israel dormiu ou tosquenejou. Ela não está dizendo isso. Mas ela diz
que Deus voltou-se contra ela. E tem gente que às vezes se sente assim, pensa que Deus voltou-se contra si, que não o ama mais. E é uma proposta cruel da tribulação. Um homem, um pai que entrega o filho para morrer em amor de outras pessoas, não deveria ter que se justificar a cada 2 segundos se de fato ama ou não. Deus entregou seu próprio filho. Será que diante de uma tribulação a gente pode ressignificar essa situação e pensar, não, Deus não me ama? Ele matou o próprio filho por nós. Mas o nosso coração às vezes é falho, é fraco. E no caso de Noemi, a sua teologia começa a mudar. Deus ainda é todo-poderoso. Deus ainda controla todas as coisas. Talvez Deus não me ame só. O problema, talvez, é que Deus não me ame. E as acusações dela são duras. Veja que o verso 13, ela diz que a mão do Senhor se voltou contra ela. No verso 20, ela diz, Deus tornou a minha vida amarga, por isso que ela propõe a mudança de nome. No verso 21, ela diz, de mãos cheias eu parti, voltei de mãos vazias, ou seja, Deus também me fez pobre. Ainda no verso 21, Deus se colocou contra ela. E a última frase do verso 21, Deus me trouxe desgraça. Ou seja, todos os infortúnios da vida de Noemi estão nas mãos de uma pessoa só, o próprio Deus. Deus me odeia. Eu tinha uma bisavó que quando ela estava mais velhinha, ia acontecer qualquer coisa dentro de casa, e a gente dizia, Bisa, está errada, não pode ser assim. Ela sempre dizia, eu vou embora, ninguém me ama. Eu vou para o canavial. Eu não sei que lugar era esse, mas era um lugar onde ela sempre dizia que partiria e ia para aquele lugar ali. E ela dizia, ninguém me ama, eu vou para o canavial, porque lá eu vou estar melhor. E no momento de Noemi parece que Deus não a ama, ela precisa ir para algum outro lugar, porque não há esperança para ela. Você consegue notar algumas semelhanças com Jó no comportamento de Noemi? Porque Jó também não deixou de pensar que Deus perdera poder. Ele só disse, Deus talvez não me ame. Talvez eu tenha feito alguma coisa. Os amigos de Jó dão um passo de dizer o seguinte para ele, certamente a culpa é sua. 3 amigos, que amigos, aparecem e dizem, olha, tudo que está passando, segura a tua onda porque você está merecendo mesmo. Só pode estar merecendo. Que Deus é justo, ok. Partimos de uma premissa certa. Deus é justo. Você é pecador, ok. Premissa certa. Se você está passando por isso, a culpa é tua. Aí começa a dar problema. Porque nem sempre passamos por culpa nossa de certas situações. Existem tribulações, coisas que servem para o nosso crescimento, que Deus nos permite passar, mas não é nossa culpa. E precisamos compreender isso. Jó, depois de passar o primeiro capítulo com bastante coerência, com bastante determinação, passa um capítulo 2 também do seu livro com bastante força, só pecando em pensamento, se não me engano, o último verso do capítulo 2 de Jó diz, então, com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. No primeiro capítulo diz que Jó não pecou. No segundo diz que Jó não pecou com os seus lábios, ou seja, seu coração já estava distante, mas ele ainda assim manteve-se firme. Porém, no capítulo 3, nós vemos aqui um festival de tristeza da parte de Jó. Você quer ler comigo? Jó, capítulo 3. Olha o que a tribulação, olha o que o tormento pode fazer com o homem. Um homem que era conhecido como fiel e íntegro. E olha o que ele diz. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto nem se importe. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça um brado de alegria. Amaldiçoem aquele dia, os que os amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as estrelas da manhã, e espere ele em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer?
e não pereci quando saí do ventre. Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como uma criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu senhor. Por que se dá luz aos infelizes e a vida de almas amarguradas, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Esse texto me arrepia. Esse texto me arrepia. Palavras de um homem íntegro, um homem reto, mas de tribulação tão profunda que, como hebreu, faz algo que jamais deveria fazer, que era amaldiçoar o próprio nascimento. Suas palavras dizem, por que havia ventre para me receber? Por que Deus deu luz naquele dia? Tinha que ter sido trevas. Ele rejeita até a graça de ter respirado. A tribulação ela faz isso conosco. E aqui Jó, ele, assim como Noemi, estão completamente de joelhos, prostrados diante da tribulação, quando deveriam estar prostrados diante do Senhor. Olha o que Tiago tem a dizer sobre tribulação. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, eu vou ler rapidamente. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a tribulação traz benefício. Tenha calma, tenha paciência, tenha fé. O que o apóstolo Pedro fala sobre aflições e sofrimentos, 1 Pedro capítulo 4, verso 13, ele diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Que tipo de sofrimento é esse? Não é porque eu roubei alguma coisa, não é porque eu menti, mas são sofrimentos da parte de Cristo. Noemi talvez não tivesse entendido, mas esse sofrimento era da parte de Cristo, ela só não sabia disso. Jó também, ele só não sabia disso. Meu irmão, olhe para o seu sofrimento e pense de fato se você o causou ou se ele vem da parte de Cristo. Porque se vem da parte de Cristo, como está escrito no texto, vocês exultarão em grande alegria quando a glória for revelada. Então tenha fé, tenha esperança no mesmo Salvador que te traz aqui essa manhã. Lembre-se disso. O que o apóstolo Paulo fala sobre tribulações, Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Há um caminho, mesmo diante da tribulação, que devemos seguir. Não podemos permitir que as tribulações modifiquem a nossa teologia, modifiquem quem Deus é, porque Ele não tem sombra de variação, Ele não muda. Então nós não devemos mudar o nosso pensamento sobre quem Ele é. Ele é quem Ele disse que é. E amém. E é isso. Não olhe para as tribulações como um sinal de maldição ou rejeição da parte de Deus. E aqui tem uma frase bacana do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz: quando você não puder explicar o que Deus está fazendo em sua vida,
ainda pode compreender que Deus é soberano, que Ele ama você e que trabalha no turno da noite para te abençoar, pois todas as coisas cooperam para o seu bem. E aí ele recita um dos primeiros versos da nossa mensagem, Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem coisas que nós não percebemos ainda. Tenha fé, tenha calma, tenha paciência, tenha certeza de que o Deus que te traz aqui é o Deus que te ama, é o Deus que te manterá firme até a volta do Senhor Jesus. Amém. Seguindo em frente, as tribulações tentam apagar o amor ou escondê-lo, mas tenha fé, ele ainda está ali. Então, quando vemos que a tribulação às vezes nos faz perceber que fachos de luz não são fachos de luz, vemos que a tribulação tenta nos fazer uma proposta de mudar a percepção sobre quem nós entendemos que Deus é, também vemos que ela tenta apagar ou esconder sinais de amor. Ela tenta fazer isso, mas não tema, o amor está ali. Onde estava o amor em Ruth? Em Noemi? Já dei a resposta, né? Onde estava o amor em Noemi? Veremos. Olha que lindo o texto, o discurso de Noemi, de Ruth, a partir do verso 14. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa, que significa firmeza, dá um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth fica com ela. E o verso 15 diz, então Noemi aconselhou, veja sua cunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, ou seja, não rejeita a sua família, ela abandona a fé também. A fé que ela decidiu afirmar, quando entrou para a família, ela está rejeitando isso tudo para voltar para casa. E aí a Noemi pergunta para a nora, por que você não vai também? E nós temos esse discurso da parte de Deus. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Pois aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Esse era o texto do meu convite de casamento, né, vida? Para onde fores, irei contigo, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Saiu de Nilópolis, ainda está mantendo, né? Ainda está bem longe. Meus irmãos, no caso de Noemi, a manifestação do amor de Deus foi expressada na vida de Ruth, para com ela. Mas ela ainda não estava legal, não estava conseguindo compreender isso. Mas houveram sinais claros desse amor. Sinais claros do poder, do tamanho desse amor de Deus para com Noemi. Perceba no discurso de Ruth que o amor é maior do que todas as coisas. O verso 14, uma nora vai embora e ela diz, olha, a outra está voltando para casa, está voltando para os parentes, está voltando para o próprio Deus, não venha para um lugar de morte. Mas Ruth rejeita isso. E aí nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 7, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que ele não tem inveja, não se vangloria nem se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente nem guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós já falamos sobre isso, e o amor não é sentimento, o amor é uma pessoa, o amor é o Senhor Jesus Cristo. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, por amor ao próprio Deus, por amor a nós. Que Deus maravilhoso é esse? Não podemos encontrar um Deus tão amoroso em nenhum outro lugar dessa terra ou de nenhum outro mundo. Veja que no verso 16 percebemos que o amor está acima das dificuldades também. Ruth diz, não insistas comigo para que eu te deixe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. Ou seja, pode faltar comida. Esqueceu que a família toda de Noemi está morta? Ela não sabe o que vai acontecer do seu dia, mas para onde ela for, eu vou contigo. Olha que coisa bonita. O seu povo será o meu povo. Importante lembrar, Moabita era pagão, né, meus irmãos? Moabita sacrificava filhos e crianças para deuses, né? Como é que você pensa que essa é a percepção dessa moça
quando entrasse em Israel? Não se engane, está vindo a bruxa. Essa é a percepção. E essa moça, por amor à sua sogra, ela diz, o teu povo vai ser meu povo. E é duro isso, hein? Isso é duro, hein? A gente não sabe para onde vai, não sabe como vai ser percebido, recebido, e diz, vai ser o meu povo, porque eu te amo. E o meu antigo Deus não é meu Deus, mas o seu Deus agora é o meu Deus. Bom, quando eu olho para isso, percebo um outro texto. O amor ele está acima das dificuldades. Eu vejo em 1 João capítulo 4, verso 18 e 19, que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus, a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Que coisa linda. Isso é amor. E por último, verso 17, vemos que o amor vai até as últimas circunstâncias. A última parte, então, do texto de Ruth, do discurso de Ruth. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. O amor vai até as últimas circunstâncias. E Filipenses, no capítulo 2, verso 4 a 8, o Senhor nos diz, através de seu servo Paulo, cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a cruz. João 3,16, todos conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que interesse Jesus tinha em morrer na cruz? Certamente ele não ganharia nada de valor. Nossas vidas não têm valor. Em Cristo obtivemos valor. Essa é a questão. Em Cristo obtivemos valor. Jesus não cuidou do seu interesse quando foi para a cruz. Cuidou do seu interesse. Cuidou do meu interesse. Isso é maravilhoso. Um homem que não tinha pecados padeceu por amor. Se isso não é motivo para a esperança, não temos mais nada para apresentar. Nada mais pode segurar um coração do que a esperança de que Cristo é suficiente, de que o seu sacrifício, ele é suficiente. Meus irmãos, a minha oração é para que Deus te lembre, nesses momentos de tribulação, que Ele está aqui, que há amor ainda em sua vida, expressada no Cristo. Talvez você não enxergue no seu Deus, como Noemi não conseguia, que perceba no seu irmão. E eu oro a Deus para que você encontre no seu cônjuge, na sua família, no irmão que está sentado do seu lado, pulando uma cadeira aí por causa das restrições de saúde, mas que você possa encontrar nesse irmão amor da parte de Deus. Finalmente, para a conclusão, as armações do engodo, da tribulação, tentam nos fazer parecer que a história ela é mais curta do que ela é. Não acredite nessa mentira. E veja comigo os últimos versos, do verso 19 a 22. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora, a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi significa agradável, deleite e prazer, e segundo ela, não tem mais nada disso na vida dela. É só amargura, é só tristeza. E aqui nós vemos que a cidade, ela se comove com a chegada de Noemi. Bom, há um teólogo, acho que eu citei na semana passada, acho que é Matthew Henry o nome dele, ele traz também uma colaboração interessante. Ele diz que se Noemi tivesse uma vida reprovável,
o seu lamento não seria percebido pelo povo, porque está em pecado e não seria bem recebido. O choque, a comoção daquele povo era porque eles viam bondade naquela moça e não conseguiam entender por que ela passava por aquilo. Às vezes, a nossa tribulação, ela vai parecer chocante também para outras pessoas. Às vezes, outras pessoas poderão dizer, você não tinha que estar passando por isso. Cuidado, esse conselho é perigoso, esse comentário é perigoso. Fique em silêncio, ore, lembre que Deus é soberano, Ele trabalha no turno da noite e aguarde. Outra coisa, Noemi, ela dá sinais de que o seu conflito ainda está severo. É normal, a dor é recente, ela acabou de perder a família, os seus filhos, ela os perdeu, se despediu de uma nora e voltou para Belém. É normal, a ferida é recente, a dor é grande. Lembre da mulher de Jó. A mulher de Jó também disse coisas durante o sofrimento que não deveria ter dito. Ela falou para o marido, por que você não amaldiçoou o teu Deus e pede para morrer de uma vez? Mas nós sabemos que depois essa mesma moça manteve-se casada com seu marido. Tiveram mais 10 filhos. Então lembre-se que a tribulação ela também é passageira. E tenham calma, tenham paciência. E por último, nós vemos no verso que elas chegaram num momento interessante. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Por obra da providência de Deus, aquelas moças saíram de um momento tenebroso e parecia que não havia esperança, mas chegaram no momento da colheita da cevada. O início da colheita da cevada é um momento muito interessante, e nisso eu fico impressionado com o amor de Deus, porque Ele diz o seguinte em sua lei, até aqueles que não têm terras, que não têm o que comer, quando chegar o momento da colheita da cevada, há uma forma das pessoas ricas colherem o seu próprio trigo. Deus ensina, olha que interessante. Há uma forma, vocês vão colher do jeito que eu falar, e se cair espiga, você não vai pegar, porque essa é a misericórdia de Deus para com seus irmãos que não têm o que comer. E aí eles vão pegar tudo que tiver atrás, de modo que o que caiu, sobrou. Então, amém. Não se preocupe com o que caia. Saiba que tem gente que poderia estar passando por necessidade, que Deus está provendo através da sua fartura. Isso me arrepia, meus irmãos. Isso é impressionante. Olha o cuidado de Deus com uma família que está vindo para Belém para morrer, que não há esperança, mas curiosamente eles chegam no início do princípio da colheita, da cevada, ou seja, tem pão aí. Não se esqueçam disso, meus irmãos. A tribulação, ela traz alguns infortúnios. Não caem em suas mentiras, não caem em seus engodos. Mantenham-se firmes. A partir do capítulo 2, haverão modificações na percepção de Noemi e na própria vida de Noemi e de Ruth. Assim como Jó, em breve ela vai poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive e ele triunfará sobre essa terra. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Coloque-se de pé.